Shalom Aleichem, buongiorno, buenas tardes, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com sua família. Eu tenho um conceito bem rápido que eu quero compartilhar e discutir seu significado sobre o que é o cristianismo. A palavra cristianismo se origina do nome Cristo, derivado do grego Christos, que significa ungido. Este título foi usado para se referir a Jesus de Nazaré, que é considerado a figura central e principal da fé cristã. Os primeiros cristãos eram judeus que tiveram um encontro com Cristo e foram para sempre transformados através dos ensinamentos de Jesus. Mais tarde, eles vieram ser conhecidos como os do caminho, aqueles que eram do caminho. E antigamente no mundo romano, em Antioquia mais específico, conhecida por ser uma cidade popular, sendo a capital da província da Síria durante a República e o Império Romano, lá os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Mas então o que é ser cristão? Ser cristão significa ter um relacionamento com Deus, assim como um pai e filho. Essa foi a missão e propósito que Jesus Cristo realizou na Terra. Jesus veio trazer aos homens reconciliação com Deus. Jesus veio para anunciar as boas novas aos mansos, para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. Jesus veio para pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus. A vida de um cristão deve refletir a vida dos ensinamentos de Jesus. Muitas pessoas associam o cristianismo com regras rígidas e tradições humanas que são meramente tradições humanas, onde na maioria das vezes não há liberdade alguma. E muitas vezes as regras, dogmas e tradições são mais vistos como um fardo do que um relacionamento com Deus. O próprio Cristo, durante a sua passagem na Terra, criticou duramente os líderes religiosos daquela época, dizendo: "Vocês colocam cargas pesadas sobre os outros, mas não levantam um dedo para ajudá-los." E isso não era o plano de Deus. E por causa deste fardo, muitos nem querem saber de Deus. Há também muitas pessoas que pensam que, ao realizar as obras humanas, eles são merecedores de ganhar a aprovação, a graça, o amor de Deus. E daí vem o jugo da escravidão espiritual, pois não há como ser bom o suficiente. E as Escrituras ensinam que o homem é liberto somente através da graça de Cristo e não por realizar obras alguma. A verdadeira liberdade é desfrutada somente através da graça de Deus, e é de graça. Está escrito: "Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres." Em outras tradições, "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres." E muitas vezes também ouvimos um jargão que diz: "Não, para ser cristão você precisa pagar o preço." Isso pode trazer a ideia que precisamos fazer alguma coisa para ganhar o favor de Deus, o que contradiz a graça divina, porque se é por graça, já não é pelas obras, segundo a palavra de Deus. Mas na realidade, Cristo pagou o preço na cruz do Calvário e disse claramente: "Está consumado", o que significa Jesus pagou por completo o preço pelos nossos pecados, e não há possibilidade de nós mesmos tentar pagar alguma coisa ou até mesmo merecer a graça de Deus. O preço que eu e você temos de pagar hoje é chamado de renúncia. Cristo nos deu exemplo, nos ensinando a levar a nossa própria cruz, dizendo: "Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz." Em outras palavras, ser cristão exige renúncia, mas não como um pagamento para herdar a salvação. O apóstolo Paulo dirá: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo da escravidão." Essa liberdade não é uma licença para fazer o que a gente bem quer, mas sim viver livre do pecado e do legalismo de regras, que mais aprisionam do que libertam. E daí vem a ideia principal do cristianismo, que é compartilhar as boas novas. E as boas novas significam o evangelho, que é a mensagem de Deus. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. E todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus não será condenado, mas terá a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em Cristo Jesus, seu Filho. Toda essa informação está escrita na Bíblia. A Bíblia é uma coleção de livros, escritos por homens inspirados pelo Espírito de Deus, considerados pela fé judaica e cristã como a palavra de Deus. E tem duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, também conhecido como a aliança de Deus com os homens, por volta de 1000 anos antes de Cristo, já fora previsto e escrito que um homem viria para salvar o povo de Deus. E este homem seria o Messias, o que significa o Cristo, ou em outras palavras, o ungido de Deus. Ele viria de uma concepção milagrosa, através de uma virgem, ele sofreria e morreria pelos pecados da humanidade, e no terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos, trazendo restauração a Israel e a toda a humanidade. E quando todos os eventos profetizados nas Escrituras sobre a vinda do Messias ocorreram,
homens documentaram todos os sinais, milagres e maravilhas que Jesus realizava, junto com os seus ensinamentos que mais tarde ficaram conhecidos como o Novo Testamento, testificando que em Jesus Cristo todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Ok, mas o que essa mensagem significa? A origem dela está em que Deus primeiro criou o homem à sua imagem para viver com ele. Mas o primeiro homem desobedeceu à ordem de Deus. E o pecado se tornou um vírus que quebrou o vínculo entre Deus e o homem. E por causa disso, todos nós também fomos afetados pelo pecado e pecamos contra Deus. Ou seja, o pecado é a transgressão da lei de Deus e tem o poder de separar os homens de Deus. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. E também está escrito que Deus reservou um dia em que toda a humanidade será julgada de acordo com as suas ações em vida. Em Hebreus 9:27 está escrito: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E qualquer um que morrer separado de Deus será considerado culpado e enfrentará o castigo eterno no inferno. E essa é uma mensagem que infelizmente não é muito falada nos cultos das igrejas, não se ouve muito nos dias de hoje, porque muitos líderes temem mais o homem do que a Deus. E a maioria deles sabem da verdade, mas não falam por causa que eles querem agradar mais aos homens do que a Deus. E onde não há temor de Deus, torna-se um lugar caótico, como podemos ver no dia de hoje. Mas porque eu temo a Deus, eu preciso falar o que a Bíblia diz como verdade, e não aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Aí você decide acreditar ou não. Primeiro de tudo, Deus não criou o inferno para as pessoas. A Bíblia diz que o inferno é um lugar preparado para o diabo e seus anjos, que veio para matar, roubar e destruir. Mas o diabo foi derrotado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ele sabe que seus dias são poucos aqui na terra e logo ele será destruído e junto com ele todos os seus seguidores. A palavra dirá que o diabo que enganava os homens foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. E a Bíblia nos fala que no último dia haverá o grande julgamento, e todos aqueles em quem seus nomes não forem encontrados no livro da vida também serão condenados para sofrer o castigo eterno, lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, no inferno, que é descrito como um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. A fumaça do tormento deles sobe para todo sempre. Lá, os condenados serão atormentados de dia e de noite, punidos com destruição eterna para todo sempre. Esta é a razão pela qual Jesus foi enviado à Terra, e também o porquê você, ouvinte, deve considerar a sua vida e as coisas de Deus de uma maneira mais séria, pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Essa é a principal mensagem da fé cristã, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, encontrada somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. E este dom foi possível por sua morte na cruz pelos nossos pecados. O plano mestre de Deus era demonstrar seu próprio amor por você e por mim nisto. Enquanto ainda éramos pecadores e inimigos de Deus, Jesus Cristo morreu por nós e no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos como profetizado. E não foi visto por todos, mas por testemunhas que Deus já havia escolhido, que comeram e beberam com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. E antes de sua ascensão, ele ordenou que seus discípulos pregassem essa mensagem de esperança a todas as pessoas e testificassem que Jesus é o Cristo, aquele que foi apontado por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. E o propósito do Novo Testamento, como o próprio nome já diz, é testificar que o sacrifício de Jesus nos justifica de nossas dívidas por meio de seu sangue derramado na cruz. E por sua morte fomos reconciliados com Deus, e pela fé em Jesus somos salvos da ira de Deus. Existem centenas de religiões e milhares de ensinamentos sobre a eternidade, e a grande maioria deles acredita na vida após a morte. E muitos desses ensinamentos simpatizam com as crenças cristãs da existência de um céu e um inferno. No entanto, a principal diferença entre o cristianismo e todas as outras crenças ao redor do mundo é que todos os humanos, não importa o quanto tentam fazer o que é certo, no final eles acabam sempre errando. Ou seja, como cristãos, entendemos que apenas um é verdadeiro e bom, e que nunca cometeu erro ou pecou, e nele colocamos a nossa fé para ser salvos. E Jesus declarou abertamente que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai exceto por ele. Somente por Cristo temos acesso ao Pai, e não por outras pessoas, autoridades ou até mesmo pelas nossas próprias obras. Somente pela fé na obra consumada de Jesus Cristo na cruz temos acesso a Deus. E a vida eterna é um presente de Deus recebido somente pela fé em Jesus. Não por nossos próprios esforços ou obras tentando fazer ou ser uma pessoa perfeita ou boa. Pela graça de Deus somos salvos através da fé. E a verdadeira religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições e manter-se imaculado da contaminação do mundo.
É um fato que a maioria das pessoas, depois de comprar eletrodomésticos ou produtos, eles não leem o manual. E anos depois eles descobrem, sem querer, recursos que não sabiam. Apenas depois para descobrir que isso estava escrito na página 2 do manual. Isso também funciona com a Bíblia. Muitas pessoas decidem acreditar e ler depois de muitos anos, sendo que a Bíblia é o manual da vida, é o GPS que nos leva para o céu. Eu te desafio a ler a Bíblia por si mesmo e meditar nas palavras de Deus. Certamente você vai ser abençoado por Deus. Deus é um bom Pai, Ele é generoso e os planos dele é para abençoar a sua vida, sempre te fazer bem. Espero que essa mensagem tenha falado com você e eu quero abençoar a sua vida com uma oração. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de compartilhar a mensagem da vida eterna. Obrigado por nos fazer parte da família de Cristo e por preparar um lugar de descanso eterno para todos aqueles que acreditam e confessam com suas vidas que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Deus, o Senhor nos preparou um lugar onde não há tristeza, nem pranto, nem lágrima, nem morte, nem dor. Um lugar onde as ruas são ouro puro e joias preciosas e apenas regozijo e alegria eterna. Lá cada lágrima dos nossos olhos serão enxugadas e apenas alegria eterna. Obrigado, Jesus. Somos eternamente gratos por tudo que o Senhor nos fez, Deus. Por nos perdoar e por nos reconciliar de volta com o Pai. Pela redenção e expiação dos pecados da humanidade. Senhor, obrigado por nos ter abençoado com a liberdade que vem de Ti. Libertos da culpa, da escravidão e do pecado. Libertos da condenação e da morte. Pai, eu oro em nome de Jesus para com que o Senhor vá de encontro com aqueles que estão distantes, Deus. Para aqueles que já não têm mais força para clamar. Para aqueles que estão, Senhor Deus, confundidos, enganados pelos médicos, ou mesmo em julgo e escravidão pelo pecado. Senhor, liberta todos os cativos. Abra as prisões daqueles que estão presos. Desfaça com os laços da maldade. Quebra todo o jugo e faz com que os oprimidos andem livres. Ó Deus, pelo amor do Teu nome, cura-os de coração quebrantado. Fortalece todos os que choram. Dê-lhes beleza em vez de cinza, olhos de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor para o espírito angustiado. Eu oro para que o verdadeiro significado da vida eterna seja gravado em nossos corações, igualmente como está escrito, quem crê, rios de água viva jorrarão de dentro deles. Eu oro pela graça e favor abundante sobre seus filhos. Abençoa seu povo, Senhor. E que a mensagem da fé cristã seja proclamada com livre fluxo, para que a mensagem da graça seja confirmada, trazendo iluminação aos povos. Deus, glorifica Teu nome, Senhor, e avança o Teu reino em direção às nações. Aviva o Seu povo e confirma a Sua palavra com poder e graça. Eu oro no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Te vejo no próximo áudio. Peace.